Meu nome é Vanessa. Sou uma mulher de 1,57 m de altura. Meus cabelos são pretos azulados e compridos, pegando em minha cintura. Meu corpo é volumoso e cheio de curvas, melões saltados e cheios, uma cintura fina, pernas cheias e um bumbum arrebitado e redondo. Sou de Curitiba e estou casada há 7 anos com o Ricardo. Eu tenho 32 anos, ele tem 35 e sempre tivemos um relacionamento tranquilo, sem muitas brigas ou crises. Mas eu não vou mentir para vocês. O fogo entre a gente já não era o mesmo de antes. Aquela paixão avassaladora do começo foi se transformando numa rotina cansativa. Tudo igual, sempre as mesmas coisas, a mesma sequência. Parecia que estávamos cumprindo tabela. Eu ainda amava meu marido, claro, mas sentia falta de algo novo, algo que me fizesse sentir desejada de novo. Foi aí que, numa conversa despretensiosa com umas amigas, surgiu o assunto de casais que experimentavam coisas novas para reacender a chama. Uma delas até comentou que tinha conhecido um casal que chamava terceiros para participar da relação de vez em quando. E segundo ela, o casamento dos dois nunca esteve tão forte. Eu ri na hora, achando um absurdo, mas a sementinha ficou plantada na minha cabeça. Será que isso realmente dava certo? Será que seria uma loucura sugerir isso para o Ricardo? A ideia ficou martelando na minha mente por semanas. Eu tentava ignorar, mas toda vez que deitava na cama e olhava para o Ricardo dormindo ali do meu lado, sem nem me tocar, me perguntava: por que não? Foi numa noite qualquer, depois de algumas taças de vinho, que eu criei coragem e falei: amor, o que você acha de a gente tentar algo novo? Ele olhou para mim com cara de quem não entendeu nada. Como assim? Tentei explicar da maneira mais natural possível. Falei sobre o que eu tinha ouvido, sobre casais que apimentavam a relação dessa forma e como isso poderia ser uma experiência interessante para nós dois. Ele me encarou por um tempo, processando a informação, e depois riu. Isso é pegadinha? Você tá falando sério? Meu coração acelerou. Talvez ele achasse um absurdo, talvez ele ficasse bravo, mas, para minha surpresa, ele ficou pensativo. Eu não sei, nunca pensei nisso. Você realmente gostaria? Concordei, tentando parecer confiante, mas por dentro estava uma bagunça de nervosismo e empolgação. Depois daquela conversa, o assunto voltou algumas vezes. Ricardo parecia mais curioso do que contra. Até que, um dia, ele mesmo tomou a iniciativa e sugeriu que escolhêssemos alguém para tentar. E foi aí que tudo começou. Antes de continuar com esse relato real de infidelidade, se inscreva no canal e deixe seu like. Depois que a ideia foi lançada, eu e Ricardo começamos a discutir como faríamos isso acontecer. A princípio, parecia algo divertido, até meio excitante, mas eu não fazia ideia de que isso ia mudar completamente o rumo da minha vida. A primeira regra que combinamos era simples: tinha que ser alguém de fora do nosso círculo social. Nada de amigos, colegas de trabalho ou qualquer pessoa que pudéssemos encontrar depois e sentir desconforto. Queríamos algo sem complicação, algo que fosse uma experiência e pronto. Então começamos a pesquisar. Ricardo sugeriu aplicativos de encontros, mas eu achava arriscado. Depois de algumas semanas de conversas, decidimos ir em um bar mais sofisticado da cidade, onde, segundo algumas amigas, era comum encontrar pessoas abertas a esse tipo de experiência. Naquela noite me arrumei como há tempos não fazia. Coloquei um vestido preto justo, passei um perfume marcante e me senti mais bonita do que nunca. Ricardo também caprichou e fomos para o bar com um frio na barriga. Ao chegar lá, pedimos uma bebida e começamos a observar. Era engraçado porque parecia que estávamos caçando alguém, como se estivéssemos analisando cada pessoa com outros olhos. Foi então que ele apareceu, alto, moreno, com um olhar penetrante e um sorriso que transbordava confiança. Ele se aproximou da gente sem cerimônia e começou a puxar papo, como se já soubesse exatamente o que estávamos fazendo ali. O nome dele era Daniel. A conversa fluiu naturalmente. Ele era charmoso, engraçado e tinha um jeito provocante, do tipo que te envolve sem esforço. Fiquei surpresa ao perceber que, a essa altura, era eu quem estava mais interessada do que o próprio Ricardo. Então vocês querem experimentar algo novo? Daniel perguntou, olhando diretamente para mim, sem nem disfarçar. Eu olhei para Ricardo, esperando que ele respondesse, mas meu marido parecia um pouco desconfortável. Mesmo assim, concordou com um aceno. Interessante, Daniel disse, girando o copo na mão. Mas vocês têm certeza disso?
Esse tipo de coisa pode mudar um relacionamento. Naquele momento, algo dentro de mim despertou. Eu sabia que aquilo era um jogo perigoso, mas, ao mesmo tempo, sentia uma adrenalina que há muito tempo não sentia no meu casamento. E foi aí que a gente fez a escolha errada. Eu não deveria ter me sentido daquele jeito, não daquela forma tão intensa. Mas, quando Daniel me olhava, eu sentia algo que nem lembrava mais como era sentir. Depois daquela noite no bar, ficamos conversando por mais alguns dias. Ricardo quis ir com calma, mas eu estava ansiosa, como uma adolescente marcando um encontro às escondidas. Meu coração disparava toda vez que Daniel mandava uma mensagem. Até que chegou o dia. Escolhemos um hotel discreto, algo que não chamasse atenção. Ricardo estava nervoso, eu conseguia sentir, mas, ao mesmo tempo, tentava agir como se aquilo fosse só uma aventura sem importância. Já eu não conseguia disfarçar a excitação. Quando Daniel chegou, ele parecia mais confiante do que nunca. Sentou-se à nossa frente, no sofá da suíte, e nos olhou com um sorriso de canto. "Então vamos começar?" Ele perguntou, me encarando diretamente. Ricardo pigarreou, tentando tomar as rédeas da situação. "Antes de qualquer coisa, só quero deixar claro que isso tem que ser algo leve, sem complicações." Daniel riu de lado. Claro, sem complicações. Mas era mentira. Ele sabia. Eu sabia. O único que parecia acreditar que aquilo seria só uma experiência passageira era o próprio Ricardo. A tensão no quarto era palpável. Ricardo ainda tentava manter o controle, mas eu já tinha me perdido no olhar de Daniel. Era como se todo aquele desejo reprimido dentro de mim estivesse prestes a transbordar. Quando finalmente aconteceu, foi intenso. Daniel sabia exatamente o que fazia, cada toque, cada palavra sussurrada no meu ouvido. Ricardo estava ali, mas, sinceramente, naquele momento, ele era um figurante. E foi aí que eu soube que tinha cometido um erro, porque quando acabou e Ricardo foi para o banheiro, Daniel segurou meu rosto, me olhou nos olhos e sussurrou: "Isso foi só o começo." E naquele instante, eu soube que ele estava certo. Depois daquela noite, eu deveria ter seguido em frente, fingido que nada aconteceu e tratado tudo como uma experiência pontual. Mas a verdade? Eu não conseguia parar de pensar em Daniel. Era como se algo dentro de mim tivesse sido despertado, um desejo que há muito tempo estava apagado, uma necessidade de me sentir viva de novo. Ricardo, por outro lado, parecia satisfeito. No dia seguinte, acordou de bom humor, me beijou como há tempos não fazia e até sugeriu que fizéssemos algo assim mais vezes. Eu sorri e concordei, mas por dentro minha mente estava em outro lugar. Eu tentava me convencer de que aquilo era apenas a empolgação do momento, que logo passaria. Mas quando peguei o celular para checar as mensagens, lá estava ele, Daniel. Apostando quanto tempo até a gente repetir? Senti meu estômago revirar. Eu deveria ignorar. Deveria deletar aquela mensagem e fingir que nunca a li. Mas ao invés disso, apenas bloqueei a tela e joguei o celular no sofá, como se aquilo fosse apagar também a vontade que estava crescendo dentro de mim. E Ricardo percebeu. "Você tá diferente", ele comentou enquanto tomávamos café. "Tá pensativa." Eu congelei por um segundo, mas me forcei a sorrir. "Só cansada. Foi muita coisa ontem." Ele concordou e voltou a mexer no celular, mas eu sabia que ele estava começando a notar. As mensagens de Daniel continuaram chegando ao longo da semana. Algumas diretas, outras provocativas, todas me puxando para um abismo do qual eu já não tinha certeza se queria sair. E quanto mais tempo passava, mais difícil era resistir. Então veio a mensagem que fez tudo desmoronar. "Vamos fazer só nós dois?" Meu coração disparou. Ele estava cruzando uma linha. Agora, não era mais sobre uma experiência compartilhada com Ricardo. Era sobre traição. E o pior, eu queria isso. Tentei me segurar. Apaguei a notificação, bloqueei o celular. Mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. Eu me pegava lembrando do toque dele, do olhar, da forma como me fez sentir desejada, como há anos eu não me sentia. Eu queria ignorar. Juro que tentei. Mas no fundo, já tinha tomado minha decisão antes mesmo de responder. Esperei até Ricardo sair para o trabalho. Esperei até ficar sozinha em casa, com o celular na mão e o coração disparado. E então, digitei apenas uma palavra: onde? E naquele momento, eu sabia que não tinha mais volta. Depois que mandei aquela mensagem, um frio na barriga tomou conta de mim. Meu coração batia acelerado enquanto eu segurava o celular, esperando a resposta de Daniel. E ela não demorou a chegar. "Daniel,
No mesmo hotel, quarto 312, te espero amanhã, às 15 horas. Minhas mãos suavam. Eu deveria ter apagado aquela mensagem, ignorado e seguido minha vida com Ricardo. Mas não fiz nada disso. Eu queria aquilo. Queria mais uma vez sentir o que Daniel me fazia sentir. Na manhã seguinte, me arrumei como se fosse um dia qualquer. Ricardo saiu para o trabalho, sem suspeitar de nada. Me deu um beijo rápido e foi embora. Assim que ele saiu, fui direto para o banheiro, tomei um banho demorado e escolhi com cuidado a lingerie que usaria. O nervosismo misturado com a excitação fazia minhas mãos tremerem enquanto eu me maquiava. Quando o relógio bateu 14 horas e 30 minutos, chamei um carro por aplicativo e fui para o hotel. No caminho, minha mente estava a mil. Eu sabia que estava cruzando um limite perigoso. Até então, tudo o que tinha acontecido foi com Ricardo presente. Mas agora? Agora era diferente. Cheguei ao hotel e, antes de entrar, respirei fundo. O elevador parecia levar uma eternidade até o terceiro andar. Quando a porta do quarto 312 se abriu, Daniel estava ali, encostado na parede, me olhando com aquele sorriso de canto que já me fazia derreter. Ele não disse nada. Apenas me puxou para dentro e trancou a porta atrás de nós. Eu sabia que você viria. Ele sussurrou perto do meu ouvido. Eu deveria ter respondido algo, mas naquele momento, palavras eram desnecessárias. O que aconteceu ali dentro foi intenso, urgente, como se estivéssemos nos devorando. Não havia hesitação, nem culpa, nem dúvidas. Quando tudo terminou, fiquei deitada ao lado dele, olhando para o teto, sentindo a respiração ainda acelerada. A adrenalina estava passando e, no lugar dela, veio um aperto no peito. Eu sabia que tinha acabado de trair meu marido. Vesti minha roupa apressada, evitando olhar para Daniel. Mas, antes de sair, ele segurou meu pulso. Isso não acabou aqui, e eu sabia que ele estava certo. Saí do hotel com o coração acelerado, me sentindo ao mesmo tempo viva e destruída. O que eu tinha feito não era só uma aventura. Eu tinha traído o Ricardo e, o pior, eu não me arrependia. Nos dias seguintes, tentei agir normalmente. Ricardo não suspeitava de nada. Continuava o mesmo marido atencioso, achando que nossa experiência com Daniel tinha sido algo pontual. Mas, dentro de mim, algo tinha mudado. E não demorou muito para isso transparecer. Comecei a me pegar distraída, perdida em pensamentos, relembrando cada detalhe do que vivi com Daniel. Ricardo notou. Você está distante? Alguma coisa aconteceu? Ele perguntou enquanto jantávamos. Balancei a cabeça, forçando um sorriso. Nada, só trabalho me estressando. Ele não pareceu convencido, mas não insistiu. Só que eu sabia que não conseguiria esconder por muito tempo. Daniel, por outro lado, parecia adorar o perigo. Continuava me mandando mensagens, provocando, me lembrando de tudo. E antes que eu percebesse, já estávamos marcando outro encontro. E outro. E mais um. O que era para ser uma única traição virou um caso. E quanto mais tempo passava, mais difícil era esconder. Eu chegava em casa com marcas no corpo, o cheiro dele ainda em mim, e cada vez mais, meu casamento com o Ricardo parecia um fardo. Até que tudo desmoronou. Numa noite qualquer, enquanto eu tomava banho, ouvi Ricardo me chamar com a voz estranha. Saí enrolada na toalha e o encontrei sentado na cama, segurando meu celular. A tela mostrava uma mensagem de Daniel. Daniel, amanhã no mesmo quarto. Já estou com saudade do seu corpo. Senti o chão sumir. Meu coração parou por um segundo e depois disparou em desespero. O que é isso, Vanessa? A voz de Ricardo estava baixa, mas carregada de raiva. Pensei em mentir, inventar qualquer desculpa, mas não dava. Ele já sabia. Ricardo... Tentei me aproximar, mas ele levantou a mão. Há quanto tempo? Engoli em seco. O silêncio respondeu por mim. Ele jogou o celular na cama, passou a mão no rosto e respirou fundo. Parecia tentar controlar a fúria. Então era isso. Eu achando que a gente tinha vivido uma experiência juntos, e no fim, você era me traindo. Meu peito apertou. Eu queria dizer que não foi planejado, que as coisas saíram do controle, mas no fundo sabia que tinha sido escolha minha. Eu vou sair, ele disse, pegando a chave do carro. Quando eu voltar, quero você fora dessa casa. Fiquei ali, paralisada, vendo o homem com quem dividi 7 anos da minha vida ir embora sem olhar para trás. E tudo por causa de um desejo proibido que eu não consegui controlar. Esse foi meu relato real de infidelidade. O que vocês acham que eu devo fazer agora? Deixem nos comentários e não esqueçam de se inscrever no canal.